Oi. Hoje eu vou criar um feiticeiro grau especial usando o Mega Cavaleiro do Clash Royale. E a gente vai usar os Goblins também. Porque sim, então irmão, toma cuidado antes que o... Vamos começar rapidamente com os Goblins, que é mais um bônus pra esse vídeo aqui. Não tem nem desenho pra ele, mas é que a ideia é legalzinha. Os Goblins não seriam feiticeiros, e sim uma maldição. Uma maldição semelhante com a fuga dos coelhos do Megumi, onde mais e mais Goblins continuam surgindo enquanto o Goblin principal não for morto. E aí o que eu pensei pra ser melhor aqui nessa ocasião seria, no caso, vamos supor, você chega lá, mata um Goblin, e aí você, sei lá, bateu no Goblin, ele partiu ao meio, aí em vez dele só se regenerar, uma metade vai crescer um Goblin, da outra metade vai crescer outro Goblin, e um Goblin vira dois. E aí esse Goblin vai se multiplicando. O Goblin principal, logicamente, seria mais forte, mas ele conseguiria esconder essa força pra justamente essa possibilidade de fakear qual que é o Goblin cópia e qual que é o Goblin original. E essa seria a sua técnica amaldiçoada, seria se multiplicar e conseguir continuar multiplicando enquanto ele não é destruído. Para a expansão de domínio dos Goblins. Pois é, os Goblins podem ser uma maldição grau especial? Olha, considerando que eles vão ser bastante rápidos e bem letais, porque os Goblins, eles têm aquele lance de roubar, né? Os Goblins gostam de roubar ouro e tal. Então, qual que seria a ideia dos Goblins? Eles vão roubar a energia, vão tentar roubar a técnica do oponente, só que não necessariamente igual um Yuta da vida que vai copiar as técnicas. O oponente vai tentar usar uma técnica amaldiçoada, o Goblin ele vai tipo grudar e vai morder e vai sugar um pouco da energia que ia ser usada nesse golpe, entendeu? E com isso ele pode criar mais clones. Então a técnica amaldiçoada dos Goblins, ela tem a ver com clones, criar clones e o roubo de energia. Para a expansão de domínio, a ideia vai ser basicamente o acerto garantido vai criar um Goblin aonde o alvo ele decidir usar energia amaldiçoada. Então vamos supor que o alvo ele foi lá dentro da expansão de domínio, ele tenta carregar o punho de energia amaldiçoada pra dar um socão no Goblin. O ponto de origem, o surgimento da energia amaldiçoada do alvo é o punho. Então vai nascer um Goblin do punho do alvo. E esse Goblin, ele vai ficar ali grudado com o corpo do alvo. Então ele não vai conseguir, tipo, não é que o Goblin vai aparecer e vai sair, não. Ele vai ficar grudado ali e vai ficar atacando basicamente de dentro pra fora. Não só isso, mas os ataques ali do Goblin, logicamente, vão ter o acerto garantido. E aqui a gente pode juntar tanto os Goblins normais quanto os Goblins lanceiros, né? Poderia ser uma carta ali, a carta que a gente tá adaptando poderia ser a gangue de Goblins, que tem os Goblins a faquinha e os lanceiros, porque a gente pode ter os Goblins que atiram de longe e vão ter acerto garantido, e os Goblins que vão dar facadinha também, que também tem acerto garantido. Caso o oponente use uma técnica anti-domínio, daí esse acerto garantido, logicamente, não irá funcionar. E aí, qual que seria a vantagem do Goblin dentro da expansão? O Goblin não vai precisar ser destruído pra poder criar um clone, ele vai poder criar clone a partir do nada ali dentro da expansão, então ele vai conseguir criar um exército de Goblins pra poder atacar o oponente. Só que nenhum deles vão ter acerto garantido enquanto a técnica anti-domínio estiver ativa. Mas o lance é, os Goblins individualmente são fortes? Sim, mas não tanto. O que faz eles serem perigosos é a sua quantidade e também o fato de que pra poder matar o Goblin, de fato, exorcizar ele, é tipo uma Horaga da vida. Você tem que apagar ele com um só ataque. Você soltou uma bola de fogo nele e sobrou só a ponta do dedo do pé do Goblin. Ainda assim, aquilo é o suficiente pra poder nascer mais um Goblin. Você tem que apagar o desgraçado com um só ataque pra ele não criar mais um clone. Mas a sua força vai principalmente pela quantidade, o que é completamente diferente do nosso... E não, por mais que no início do vídeo eu tenha feito a brincadeira do Megumi invocando o Mega Cavaleiro, ele não vai ser um Shikigami, ele vai ser um feiticeiro mesmo aqui nesse vídeo. Ele poderia ser um Shikigami, vai, com a habilidade de, causar explosões e tal, mas enfim. Eu não vou ranquear o Mega Cavaleiro com qual grau ele seria, mas eu quero que vocês comentem aí embaixo, antes de ver, se vocês acham que o Mega Cavaleiro ele vai ser um feiticeiro grau especial ou ele vai ser um grau 1 ou até mais fraco. O que vocês acham aí? Comenta aí embaixo. E a técnica amaldiçoada do Mega Cavaleiro se baseia em acúmulo de energia amaldiçoada. Basicamente, ele vai conseguir gerar impactos absurdos ao acumular energia amaldiçoada. E como que ele acumula essa energia amaldiçoada? Ao sair na porrada. Quando ele der a porrada ali, seja no chute ou principalmente com as suas clavas, como é que é o nome dessa merda que fica na mão dele? Eu não sei. Vamos chamar de bola. Quando ele atacar com as suas bolas e acertar socos com as suas bolas, a energia amaldiçoada vai meio que se acumulando. É como se ele tivesse uma barrinha e cada golpe que ele dá vai encher nessa barrinha. Essa barrinha, ela é justamente utilizada para na hora do seu salto. Quando ele salta para dar o ataque, né, de pulo ali, onde ele vai despejar todo esse acúmulo de energia. Ele não precisa esperar esse acúmulo chegar, essa barrinha chegar no máximo para poder dar o seu pulo. Se ele esperar, ele vai ter um impacto muito maior. Não só impacto, como velocidade também, porque esse acúmulo de energia vai influenciar não só na explosão da porrada, como na velocidade do pulo, para ele pular e cair no alvo. E lógico, sim, o oponente ele pode sim esquivar. É lógico que não tem um acerto garantido sem expansão de domínio, claro. Mas é aquilo, quanto maior ele tiver acumulado de energia, maior vai ser o range da explosão ali, do impacto
impacto que o pulo do Mega Cavaleiro vai dar. Então, se ele acumulou o máximo, vai ser mais difícil pro oponente esquivar, porque o range do impacto vai ser muito maior. Ele pode até esquivar da porrada bruta ali pegando na cabeça dele, mas o range da explosão ali da energia amaldiçoada batendo no chão vai pegar se ele não fugir pra muito longe. Fora que o Mega Cavaleiro pode usar de diferentes estratégias. Ele não precisa só usar os ataques das bolas dele, como o Mega Cavaleiro normal, tipo, dando porrada pra baixo. Ele pode fazer que nem o Mega Cavaleiro evoluído, ele dá um porradão de gancho e joga o oponente pra longe. Qual que seria a boa disso? Bom, você dá um gancho, vamos supor que você acumulou toda a barrinha de energia, você vai soltar o pulo, mas pra poder evitar que o oponente esquive e você acertar em cheio na cabeça dele, o que você faz? Dá um gancho e aí ele vai ficar em queda livre. Em queda livre vai ser praticamente impossível ele desviar, só se ele tiver uma técnica que o permita voar ou se teletransportar, ou ele for um Sukuna da vida que consegue usar a energia amaldiçoada pra se impulsionar no ar. Fora isso, você jogando ele pro ar, você tem um alvo fácil que é impossível de esquivar, você vai acertar o porradão, é só você dar o pulo e dar ele na cabeça do miserável. Técnica máxima. Basicamente, você vai criar pontos-chave no mapa. O mapa, no caso, seria o território onde o Mega Cavaleiro estivesse lutando ali com o seu oponente. Então vamos supor que é uma cidade. No raio ali, vamos determinar um raio de 100 metros, vai, pra não ficar tão grande, 100, 200 metros, 150, nem eu nem você, pai. 150 metros, o espaço determinado, onde irão criar pontos específicos que são pré-determinados, não é o Mega Cavaleiro que escolhe. Então ele vai surgir pontos no mapa, onde ele vai dar saltos automáticos pra cair nesse ponto. E esses pontos, a ideia é esses pontos circularem. Vamos supor que, tipo, o centro do terreno é o meio da minha cara. A minha cara inteira são os 150 metros que a técnica vai cobrir. Ele vai marcar, tipo, o território com esses pontos chaves e o Mega Cavaleiro vai dar saltos automáticos para esses pontos. Nisso de pular, ele vai não só destruir o ponto, mas como também acumular uma energia latente nesses pontos. E ele vai ficar, tipo, girando, pulando várias vezes, acumulando energia amaldiçoada, não só no corpo dele, como também no ambiente ali ao redor, cercando toda essa área. Essa área vai ficar basicamente contaminada com a energia amaldiçoada do Mega Cavaleiro, para no fim a gente ter o estrondo final, que seria o Mega Cavaleiro pulando no meio ali, no centro da ativação da técnica. Não só o seu impacto causando dano, mas toda a energia que estava acumulada ali pelos primeiros pulos vão ser todas fundidas num só estrondo que vai causar uma baita de uma explosão e um baita de um dano. É uma técnica máxima que vai dar um dano absurdo em área. E lógico que a gente não pode fechar o vídeo sem mostrar a expansão de domínio do Mega Cavaleiro, mas antes, obrigado a essas lindas que assinaram um membro do canal por R$3. Se você tiver R$3 no mês e puder ajudar o canal, você vai ter acesso a algumas recompensas exclusivas e vai estar fortalecendo demais, meu guerreiro. Considere virar membro. A expansão do Mega Cavaleiro não tem muita firula, ela vai ter o acerto garantido, que é, no caso, os pulos do próprio Mega Cavaleiro, mas o ponto principal dessa expansão é que ele não precisa carregar energia para dar o pulo com potência máxima. Ele pode ficar spamando pulos com potência máxima, sem precisar carregar a barrinha até, né, ter poder de destruição máximo do pulo. Lógico que se o oponente não usar nenhuma técnica anti-domínio, cada um desses pulos vão ter acerto garantido. Mas mesmo se ele usar, ainda é um perigo do cacete, porque o Mega Cavaleiro vai poder spamar os ataques que vão causar, tipo, um dano em área latente, ficar pulando. Agora imagina o Mega Cavaleiro gritando, pulando na sua cabeça sem parar. Irmão, é complicado. Eu ainda pensei em algo bastante interessante pra gente colocar pra finalizar essa expansão com chave de ouro, que no caso seria um último ataque com poder máximo, que no caso seria pra quebrar a expansão. Vamos supor que, beleza, você tá spamando ataque, mas o oponente tá conseguindo resistir, ele tá dando um jeito de defender, vamos dar um ataque final que vai acabar com a expansão e também vai ali cortar a técnica do Mega Cavaleiro por alguns instantes, porque ele vai ficar com a técnica em burnout. Basicamente seria ele usar todo o domínio, toda a expansão ali que tá fechada, pra poder usar tudo isso numa implosão, num super salto que vai dar um estrondo absurdo. E que também tem um acerto garantido que é basicamente impossível de você esquivar, mesmo usando uma técnica anti-domínio. A técnica anti-domínio, nesse caso, poderia reduzir o dano que você vai receber, mas não tem como escapar, porque basicamente seria toda a área do domínio explodindo. Então, em vez de ele, tipo, dar o salto, bateu no chão ali, vai causar uma explosão onde ele bateu, ele vai explodir todo o domínio, e o domínio vai quebrar, logicamente, com isso, mas vai ser basicamente uma bomba e o inimigo está dentro da bomba. Ele não vai tomar a bomba na cabeça, não, ele está dentro da bomba e vai ser explodido junto com ela. Por isso que é impossível de esquivar, mas também você pode reduzir o efeito usando uma técnica de domínio, assim como o Sakabe da vida faz para, tipo, reduzir os danos que ele leva do Sukuna. Com isso a gente tem um feiticeiro que é absurdamente brutal e poderoso, porque conta dos seus impactos, e com isso tudo, novamente eu te pergunto, você acha que o Mega Cavaleiro seria um feiticeiro grau especial? Mas enfim, assim como a resposta do Megumi para qualquer figurante é uma Horaga, você acha que os players que usam Mega Cavaleiro têm como resposta para um simples esqueletinho o quê?